Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal de Estudos Bíblicos, professora Dani. Vamos lá? Hoje a gente vai começar um novo bloco, para falar sobre os evangelhos. Quando a gente fala sobre os evangelhos, aí a gente precisa começar do começo. O que é começar do começo? A palavra evangelho, lá no primeiro século, ela significava notícias sobre a vida do imperador, notícias sobre César, as suas conquistas, as questões da sua família, Então, quando se falava de evangelho, vamos ouvir o evangelho, que se ouça o evangelho. Não eram notícias sobre Jesus, percebe? Eram notícias sobre o imperador, sobre as suas conquistas, sobre as questões relacionadas a ele. E aí, o evangelista Marcos, ou João Marcos, ele pega essa forma, ele usa essa forma de se comunicar para que ele pudesse anunciar a mensagem de Jesus. Então, quando a gente olha os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o primeiro a ser escrito foi o evangelho de Marcos e não de Mateus, E aí quando a gente fala, e a gente tem o evangelho de Marcos como o primeiro a ser escrito, a gente precisa pensar um pouquinho assim, poxa, como é que Marcos então escreve isso lá no primeiro século? A gente está no primeiro século, hoje nós estamos no século 21, Então 20 séculos atrás, como é que era? Aí ele teve uma sacada, Poxa, eu vou comunicar essa mensagem utilizando, a mesma proposta que é tida para César. Então, havia o evangelho de César, quer dizer, as notícias, as informações sobre César, que era o imperador, e havia notícia sobre Jesus. E aí então Marcos, ou João Marcos, o nome do Marcos, evangelista Marcos, ele que é o primeiro a escrever dessa forma, passar essa mensagem, o que ele faz? Ele pega uma forma de comunicação que era conhecida na época, que era o evangelion, ou evangelho, e se utiliza dessa forma para trazer as mensagens, ou a mensagem sobre Jesus, sobre a sua palavra, sobre o seu ensinamento, percebe? Então ele pega uma forma de comunicação que era conhecida naquela época e se utiliza para falar de Jesus. É igual hoje, Hoje a gente está conversando aqui pelo YouTube, ou se você nos assiste pelo Insta ou no Face, isso são canais de comunicação e há formas de se falar que eu e você podemos entender, certo? Se fosse um pouquinho antes, sei lá, 20 anos atrás, a gente não teria internet, a gente estaria conversando através de carta, de telegrama, a gente estaria, sei lá no Orkut, lembra aí a rapaziada do Orkut? Oh, meu Deus, está assim. A forma de comunicação, a forma de passar a mensagem, ela vai mudando, e quando a gente está no tempo bíblico é da mesma forma. Ok? Então Marcos pega uma forma de se comunicar que era conhecida no império todo, na sociedade toda onde ele queria levar essa mensagem, e escreve então o evangelho do Senhor Jesus Cristo, quer dizer, a mensagem, as notícias sobre Jesus Cristo, porque era uma forma conhecida e é uma mensagem ou são notícias contrárias às de César, que era o imperador. Daí a gente tem então o gênero literário, a forma de comunicar, de passar a mensagem que está presente nos evangelhos. O que são os evangelhos? São os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá ok? Por isso que a gente tem, e se você não viu ainda, dá uma olhadinha lá no vídeo sobre gêneros literários e como que a Bíblia está organizada. Ok? Por hoje é só, até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir aqui o canal se você gostou, partilhe com alguém. Visite a gente lá no nosso Insta, Profa Daniele, e no Facebook, tá bom? Tchau, tchau, com Deus.